Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que completa 5 anos. O que alcançamos com ela? Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com a Cristiane Zamari, coordenadora de políticas para a pessoa com deficiência de Santos. Tudo bem, Cris? Seja muito bem-vinda. Boa noite, Roberta. Obrigada. Também converso com a Beth Gomes, que é atleta paralímpica. Tudo bem, Beth? Seja muito bem-vinda. Quanto tempo? Olá, boa noite, Roberta, a todos os telespectadores. Tudo bem? Cumprindo essa quarentena em casa. É isso aí, mas vai acabar, se Deus quiser, né, Beth? Logo, logo nossa Ah, vida deve voltar ao normal, assim a gente espera, pelo menos. com certeza, e temos fé nisso. É isso aí. Vamos começar a falar então sobre a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, completando 5 anos. Cris, qual é a avaliação que você faz dos efeitos causados pela LBI da pessoa com deficiência, completando 5 anos nesse mês? O que a gente pode falar? Uma avaliação positiva? Muito ainda a correr, a percorrer? Sim, eu acho que as duas coisas. A gente pode fazer uma avaliação bem positiva em relação à ratificação dessa lei, a nossa Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e também algumas regulamentações de leis que já existiam, que eram importantes que fossem regulamentadas para garantir alguns direitos, e também vem trazer algumas novidades de suma importância que vem garantir a cidadania plena das pessoas com deficiência. Queria perguntar para a Beth. Beth, você que vive na pele isso, o que a gente pode dizer que é realmente a inclusão? Nesses 5 anos, né, houve um grande avanço, né, nesta lei, que muitos deficientes, né, conseguiram estar no mercado de trabalho, conseguiu almejar aquilo que eles há tempos atrás não conseguiam, que era emprego, a vida social. Então, eu acho que esta lei veio para agraciar a todos os portadores, né, de necessidades especiais, e com isso o avanço está cada vez melhor para aqueles que têm que ter um emprego, têm que ter uma vida social melhor. Então, isso, assim, qualificou muito, muito as pessoas com deficiência. Agora, Beth, ainda tem muito a avançar? Você que lida diariamente com algumas dificuldades, o que você acha que ainda pode melhorar, principalmente por parte do poder público? Sim, o avanço foi grande, mas ainda temos muito que melhorar. Para que os portadores de necessidades especiais que possam se qualificar, que hoje nós temos a qualificação para aqueles que pretendem entrar no mercado de trabalho, por muitas vezes não têm oportunidade. Então, e eles ficam dentro de casa sem poder ter o seu sustento, né? Muitos. Então, eu acho que o poder público ainda poderia melhorar em questão de qualificação a muitos que hoje não têm. Agora, a Cris trabalha como coordenadora de políticas para a pessoa com deficiência de Santos. Cris, esse é um assunto bastante delicado. A gente sabe que a conquista tem sido grande, são 5 anos, né, que se batalha já, tendo a Lei Brasileira de Inclusão ao lado das pessoas com deficiência. Agora, pode-se dizer que o Brasil é considerado, nesse aspecto, um país de primeiro mundo? Então, em relação à riqueza das leis, porque nós temos leis muito ricas de primeiro mundo, sim, mas em relação à sua real aplicação Cumprimento, né? na sociedade e essa mudança de paradigma que vem trazer essa lei de forma muito importante, considerando a pessoa com deficiência, dando um novo conceito para a pessoa com deficiência, né, como cidadã, sujeito de direitos e deveres. Eu acho que a gente ainda tem um pouco a caminhar, porque isso é uma concepção culturalmente concebida de anos, né? A incapacidade das pessoas com deficiência, e essa quebra de paradigmas, ela depende muito da aplicação efetiva da Lei Brasileira de Inclusão, né? Porque ela vem trazer essa consciência,
inclusive vem trazer até um glossário, né, sobre o que é acessibilidade, o que são barreiras, quais as formas de acessibilidade, quais as formas de barreiras encontradas hoje, e um avanço muito grande que veio trazendo a Lei Brasileira de Inclusão, ratificando a nossa convenção, foi o conceito de pessoa com deficiência, porque, na verdade, hoje a gente considera as pessoas com deficiência de uma forma totalmente diferente, por lei, do que era considerado antigamente. Antes a gente seguia um modelo totalmente médico e assistencialista da pessoa com deficiência, definindo aquela pessoa pelo seu CID, e hoje a gente tem uma avaliação biopsicossocial, né? Então a gente segue um modelo social dessa pessoa inserida em todos os espaços, avaliando não só a pessoa, né, não só a deficiência, mas a pessoa como um todo, as suas questões socioculturais, ambientais, tudo isso vai depender da concepção social e global desse conceito. Ou seja, pessoas com deficiência não são mais aquelas consideradas como incapazes, não são consideradas como ineficientes. Hoje, se elas não se deparam com barreiras sociais, ou seja, barreiras internas, elas não têm o menor impedimento de viver em igualdade de condições na sociedade. Em termos práticos, então, Cris, é possível a gente dizer o quê? Que essa LBI trouxe para a pessoa com deficiência o mesmo pé de igualdade no mercado de trabalho, por exemplo? Com certeza. Na verdade, ela veio trazer a igualdade de oportunidades, de condições, e mais uma vez dizendo, ratificando o que já tínhamos previsto numa convenção internacional com caráter de emenda constitucional, ou seja, já era uma lei considerada uma lei maior, que deveria ser cumprida no nosso Brasil, no nosso país, porém, a Lei Brasileira de Inclusão veio regulamentar a convenção, até trazendo tipos penais e considerando como crime toda forma de exclusão, discriminação e preconceito contra a pessoa em razão da deficiência. Então, ela vem realmente trazer também, além disso, medidas protetivas, né? Condições de igualdade em relação ao seu caráter social, mas também vem trazer a questão da capacidade civil plena, que é muito importante a gente falar, que foi um avanço da Lei Brasileira de Inclusão para as pessoas com deficiência intelectual. Então, aquela interdição que era praticamente compulsória quando essas pessoas com deficiência intelectual atingiam a maioridade, perdendo os seus direitos civis, ela hoje é totalmente proibida. Não existe mais nenhuma forma de interdição, a não ser se você tiver uma curatela específica para cunho patrimonial e negocial em proteção das pessoas com deficiência intelectual. E aí, como forma de proteção também, para que não se desproteja totalmente essas pessoas, dando capacidade civil plena, vem a tomada de decisão apoiada, para que não exista a curatela, a interdição, ou essa curatela provisória que eu citei, que também só vai interferir nas questões negociais e patrimoniais da pessoa com deficiência. Então, hoje, a pessoa com deficiência, antes, né, pelo Código Civil, não podia, a intelectual, não podia se casar, se ela fosse interditada, ela não poderia votar, ela teria os seus direitos civis sequestrados. E hoje não. Né? Hoje a garantia é total. Aí um avanço, então, importante que a gente conquistou. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala um pouquinho mais sobre as conquistas da Lei Brasileira de Inclusão. Não saia daí, é um minutinho, eu volto já já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje, Lei Brasileira de Inclusão, que completa 5 anos. E sobre esse assunto a gente está conversando com a Cristiane Zamari, coordenadora de políticas para a pessoa com deficiência de Santos, e com a Beth Gomes, que é atleta paralímpica. E agora, então, a gente passou do bloco anterior falando sobre os desafios, sobre as conquistas da lei brasileira. E aí eu gostaria de entender, Beth, exatamente na prática, ainda existe muito preconceito com a pessoa com deficiência? Olha, nós tivemos um excelente avanço quanto a esta questão, né, de preconceitos. Não podemos falar que ainda não existe, porque ainda existe um pouco, né, mas nós galgamos
degraus a mais com questão de preconceito. O preconceito está em todos os lugares, desde quando você quer adentrar a um estabelecimento, isso que você não pode entrar com a sua cadeira de roda já é um preconceito, porque você não tem o direito de ir e vir. Mas eu creio que isso foi uma questão de tirar desse preconceito, porque as leis estão aí, então o preconceito já existe desde o momento que você é rejeitado para conversa com uma pessoa, você entrar em algum lugar, e isso hoje já não está se vendo mais. Porque temos, né, as políticas públicas, temos os órgãos de fiscalização para que possa estar interferindo. Então, eu acho que hoje o preconceito no Brasil e no mundo, né, estão caindo. E eu acho que isso foi um avanço muito bom com as políticas públicas. E, assim, o deficiente hoje, ele pode tudo, ele pode fazer tudo o que quer, né, dentro dos seus conceitos, trabalhar, ser um esportista, ter a vida social. Então, isso foi um avanço que, né, os conselhos pôde dar a todos portadores, não só do Brasil, como do mundo todo. E aí, pegando esse gancho que a Beth falou, Cris, sobre como que se sente a pessoa com deficiência, né, se ela se sente realmente acolhida, eu queria tocar num assunto, você estava falando sobre a questão da inclusão intelectual, e aí a gente vai para as escolas, porque a gente fala muito de inclusão hoje, principalmente em escolas públicas, e às vezes as escolas não estão preparadas para receber essa criança. Existe ainda muito problema com bullying relacionado a isso, e a parte dos professores, da direção, a parte docente, você acha que está realmente preparado? O que falta ainda para a gente ter essa criança com deficiência realmente incluída dentro da sala de aula, não simplesmente participando de uma sala de aula no cantinho, mas participando ativamente de todas as atividades? Então, a princípio, a gente precisa entender que a inclusão escolar depende de dois pilares, né? Não só a socialização, mas a socialização e a aprendizagem. Uma coisa tem que estar interligada à outra, né? E se hoje a gente tiver casos de sucessos, é graças a pessoas engajadas e que entenderam, tiveram essa percepção na hora de incluir os seus alunos. Isso vai depender muito de cada professor. Existem, sim, salas inclusivas, existem salas que, até por despreparo ou até medo, não existe uma inclusão total, mas eu acho que tudo é um processo. A inclusão vem sendo um processo, ela vem sendo uma mudança de paradigmas. Antes a gente não tinha um modelo de escola inclusiva, né? Pouco tempo atrás a gente tinha ainda a questão da integração, que eram salas separadas para pessoas com deficiência. Então, os professores que hoje a gente está falando de professores que aprenderam de outra forma e precisam também compreender de uma forma mais abrangente, hoje, indo em busca de informações, essa questão da mudança da lei e a mudança, consequentemente, dessa mentalidade, desse paradigma que anteriormente era adotado e era uma coisa comum. Né? Então, existem, sim, casos de inclusão no Brasil, escolar, e também existem casos que a gente sabe que ainda não estão longe de acontecer. Isso em todos os lugares, né? Você mencionou anteriormente, Cris, sobre a questão do mercado de trabalho, que hoje a pessoa com deficiência ela tem total condição de exercer qualquer cargo e compete em pé de igualdade com pessoas sem deficiência. Agora, honestamente, será que a gente pode dizer que essa pessoa, depois que ela entrou no mercado de trabalho, ela vai conquistar altos níveis, será? Então, a gente tem uma lei de cotas que garante a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que vem muito antes da Lei Brasileira de Inclusão, da Convenção. Isso eu achei que foi um despreparo mesmo, na hora
da efetivação dessa lei, porque a gente sabe que se hoje a gente já tem dificuldade de inserir corretamente as pessoas com deficiência no mercado de trabalho, imagina na época que a lei de cotas já existia, né? Sem esse amparo legal, a Lei Brasileira de Inclusão garante essa igualdade de condições, de inserção, com todas as adaptações razoáveis que se fizerem necessárias para garantir esse pé de igualdade na hora da inserção no mercado com os demais funcionários, né? Então, hoje a gente tem entidades que fazem essa preparação, esse treinamento de pessoas. Eu acho que depende muito também do envolvimento da empresa. A empresa tem que entender que ela não está empregando a pessoa com deficiência para cumprir simplesmente uma lei de cotas e não levar multa, e isso era algo que foi carregado também durante anos. Então, como eu te disse, tudo é um processo de transformação de pensamentos e de execução conforme o que prevê a lei. Mas, hoje, a gente sabe que a pessoa com deficiência, ela tem esse direito, né? Ela não pode ser julgada pela sua deficiência, ela tem que ser avaliada como todo funcionário pelas suas potencialidades, pelas suas funcionalidades, né? Tirando o foco da deficiência. É isso que as empresas, às vezes, ainda não conseguiram associar quando vão querer cumprir a lei de cotas, né? Eu acho que se a gente pensasse em uma preparação, o interesse da empresa, e junto com essas entidades ou empresas de treinamento, de RH, que fazem essa ponte, né, fazem esse link, fazem o treinamento da pessoa com deficiência e depois fazem esse apoio dentro da empresa, as empresas teriam muito mais a ganhar do que se preocupar hoje com algo que, de repente, é da cabeça delas, né? E assim, as pessoas com deficiência, elas têm produção, elas podem evoluir, sim, e a gente vê casos muito isolados de pessoas com deficiência que conseguiram atingir um patamar cada vez maior dentro de uma empresa, mas já existe, né? Que já é alguma coisa. Ainda são pontuais, né, Cris? A gente quer ver esses casos aumentarem cada vez mais. É o que você acabou de mencionar, é tirar o foco da deficiência e colocar o foco na capacidade desse ser humano, né? Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala mais um pouquinho sobre a Lei Brasileira de Inclusão. É só um minutinho, não sai daí. Eu volto já já. O NDI está de volta. O nosso assunto de hoje é Lei Brasileira de Inclusão, completando 5 anos neste mês. O que realmente nós já alcançamos com ela? Sobre esse assunto a gente está conversando com a Cristiane Zamari e com a Beth Gomes. E aí eu gostaria de perguntar agora para a Cris. Cris, a gente tem um projeto novo acontecendo Todas em Rede. Recentemente a gente teve o lançamento desse programa, que é um programa estadual e que Santos, a cidade de Santos, está participando, é isso? Exatamente. Acabou de ser o lançamento ontem à noite, com a Secretaria de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência, com a assinatura do protocolo de intenções através do prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, ao qual eu agradeço muito pela pronta adesão ao programa. Santos foi a segunda cidade a ser contemplada para esse programa. É um programa que vai dar voz, visibilidade, tirar a mulher com deficiência da exclusão social, garantir também direitos protetivos contra a violência, porque a gente sabe que existe uma subnotificação muito grande e uma naturalização muito grande em relação à violência praticada contra as mulheres com deficiência, que são consideradas duplamente vulneráveis. Também vai ter curso de capacitação nas delegacias da mulher para EAD, né, para receber essas ocorrências de forma adequada, e já fazer um trabalho em conjunto conosco aqui em Santos, através até da Guardiã Maria da Penha, que já existe, já vem sendo executado aqui na cidade, e, enfim, vai dar realmente essa visibilidade. Tanto que, quando me falaram que o programa viria para Santos, a primeira coisa que eu fui buscar foi o protagonismo, a representatividade, e chamei bastante mulheres com deficiência que fizeram essa chamada para adesão, para o cadastro das outras mulheres com deficiência na cidade de Santos, aqui para Todas em Rede. Porque a gente precisa ampliar essa rede, precisa saber onde estão essas mulheres,
para que elas possam falar por elas mesmas definitivamente, saiam dessa exclusão social que é culturalmente concebida e a gente sabe, né? É um desafio que a gente tem nesses próximos meses, nesses próximos anos, mas a gente conta com esse trabalho muito bonito de vocês, Cris, trabalho que a Beth Gomes também participa, desejando sucesso nesse trabalho. Muito obrigada, Beth, muito obrigada, Cris, sucesso nessa empreitada aí. Obrigada. Obrigada, nós que agradecemos. Muito obrigada, UND. Fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Um abraço. Até mais.